cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então você vê, aqui ele está falando, aqui no versículo 7 ele está falando que a chuva cai na terra, a palavra de Deus é pregada a todos. Quando ela absorve e dá fruto, são os eleitos. Quando é o espinho, ela é queimada, são os não eleitos. Ok? Agora fala, contra vocês, que eu estou escrevendo essa carta, ó amados, é persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ainda que eu estou falando dessa maneira dura com vocês, vocês são salvos em Cristo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, aqui ele está dizendo do serviço que é prestado aos santos, né? Da ajuda que você dá aos necessitados, da ajuda que você dá àqueles que estão precisando, enfim, a toda a igreja de Cristo. Deus não é injusto, ele se lembra de todas essas coisas, né? E depois ele diz assim, desejamos, porém, no versículo 11, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, para nós não tornarmos infrutíferos, prosseguimos fazendo as boas obras de Cristo, para sempre estar dando frutos. Para isso que Deus nos chamou. Ok? Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim da contenda. Então, quando se fazia um juramento, fazia por quem era superior. Ok? E o juramento é o fim da contenda. Vou te pagar em tal dia, juro por isso, aquilo, estava jurado. Deus não tem ninguém maior por ele jurar por quem? Ele jura por si mesmo, porque ele é superior a todas as coisas. Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo aqui, quando Deus faz a promessa para Abraão, não tinha um superior para jurar, jurou por si mesmo. Porque o juramento cessa toda a contenda. E ele diz assim, porque quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. E aqui volta de novo aquilo lá que Paulo está falando. Deus é imutável, ele não muda, não tem variação. O propósito de Deus é o quê? Imutável, não muda. Ok? Se interpôs com juramento, para que mediante essas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, quando Deus diz que a salvação está em Cristo, que aqueles que vêm para Cristo são dele, que estão salvos, é imutável, não volta atrás. Como quando Deus prometeu o filho a Davi, e disse, eu vou te dar um filho, e eu serei com ele por toda a vida, eu jamais abandonarei ele. Se ele pecar contra mim, eu vou castigar ele com vara, como eu faço com o filho, mas jamais me esquecerei dele. Porque a promessa, porque o que nós temos que ter em mente é justamente isso, que a salvação não depende de nós, mas da promessa de Deus.
da promessa de Cristo e da decisão divina. Ela é superior a toda a vontade humana. É daí que se criou, daí que vem a doutrina da graça irresistível. Porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele disse algo e é aquilo que vai acontecer, né? Então ele diz, e aí ele diz assim, tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então qual é a âncora da nossa alma? Que joga ali e fica firme. Se joga a âncora, o navio fica ali e não sai, né? Qual é a âncora da nossa alma? É a esperança que temos na salvação em Cristo. Isso não deve mover nem um pouquinho. Então, por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, por agora permanecem o quê? Esses três. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, esses três é a base e a âncora firme de todo cristão. A fé, que tem que ser imutável, porque a fé é dada por Deus, ela não muda, né? A esperança, que é o nosso refúgio ao qual corremos, e o amor. Não é? Então ele diz, olha, ali está a nossa âncora, a esperança dessa vida eterna, que estamos olhando e já caminhando para lá. Não é? Seguro e firme que penetra além do véu. O que ele fala além do véu? Porque no templo havia o véu, as cortinas que dividiam o átrio do lugar santo e o lugar santo dos santos, do lugar onde Deus se manifestava, né? Então, diz que é nessa esperança, né, proposta, que Jesus, precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, né, para sempre. Então ela vai além do véu, ela penetra, ela vai aonde? Diante do próprio Deus. Essa é a nossa esperança que leva nós diante do próprio Deus, não é? Por isso não existe subterfúgio, não existe outro caminho. O nosso caminho é direto com Deus. Por isso que quando Cristo dá o brado na cruz, aquele véu faz o quê? Se abre, se rasga de cima para baixo e separa. Então você tem a entrada além do véu, aonde Cristo penetrou. Aqui no capítulo 7, depois nós vamos ler que Cristo entrou no Santo dos Santos do céu e lá ofereceu o seu próprio sangue. Então, aquele templo já era uma figura das coisas celestiais. Como o próprio Paulo fala assim, as coisas que vemos agora são só sombras das coisas que não vivem. A lei era sombra das coisas celestiais. Era uma sombra que nós vemos assim, que não é o perfeito está no céu. Então, quando ele fala, penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Cristo entrou por nós, ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Então você vê que ele começa dizendo que todo sumo sacerdote oferece pecado por si mesmo e pelo povo. Cristo ofereceu por nós sem ter pecado, porque nos dias da sua carne, ele diz lá no começo do capítulo 5, onde nós começamos a ler, que diz, nos dias da sua carne ofereceu orações e súplicas com muitas lágrimas a Deus por todos aqueles que haviam de ser salvos por nós. Ou seja, nós estamos orando aqui, irmãos, isso é coisa muito séria, né? Uhum. Nós estamos orando aqui, nós não dizemos assim, ó, eu queria pedir oração pelo meu filho, pela minha irmã, pelo meu irmão, por isso, por aquilo. Por que nós pedimos oração pelo outro? Porque nós confiamos que orando um por outro, Deus vai nos ouvir, não vai? Vai nos ouvir. Agora, aqui diz que o Cristo, o Filho de Deus, já orou por nós nos dias da sua carne, oferecendo súplicas pela nossa salvação. Será que Deus ouviu? Certeza absoluta. Você vê que no final do Evangelho de João, Cristo está lá orando e ele diz assim, Pai, olha, isso aqui não é um careca qualquer orando, isso aqui é Cristo, o Criador do universo, ok? Ele está ali no momento da sua morte. Ele está orando e ele diz assim, Pai, eu não peço somente por esses, que são meus discípulos agora, o Pedro, o Tiago, o João, esses que estão me seguindo, a Maria Madalena, todos eles estão me seguindo. Eu não peço somente por esses, mas eu peço por todos aqueles que pela tua palavra vão crer em mim. Cristo orou por você, já orou por mim.
Graças a Deus. Já orou. Amém. Será que Deus atendeu? Amém. Certeza absoluta. Ele, como sumo sacerdote, não foi qualquer um que orou por mim. Não é? Então não foi. E quando, você vê que coisa interessante, quando nós fomos aprofundando na doutrina da salvação, isso vai ficar tão mais claro, e nós vamos ver a graça de Deus tão maior, que você vai dizer, por que eu? Não mereço isso. E é aí que vem a gratidão de servir a Deus com alegria, por causa daquilo que Ele fez sem nós merecemos. Por que Deus escolheu eu? Por que Ele orou por mim? Por que quando Ele estava lá no Calvário, sofrendo, Ele lembrou de mim? Né? Ele ia ser morto, Ele estava ali orando. Ele falou, vou morrer daqui a pouco. Mas a última oração que eu quero fazer antes de eu morrer é pelo Márcio, pelo Eduardo, pela Lúcia, pela Lucy, pelo Rogério, pelo Roger, pela Carminha, né? Por todos nós que estamos aqui hoje, e por toda a igreja dele. Eu vou orar por eles agora, Pai. Guarda-os. Né? Eu oro não só por... Você vê que é oração linda, a oração sacerdotal. Por isso que é chamada de oração sacerdotal, oração do sacrifício de Cristo. Né? E eu te peço, Pai, não somente por eles, mas por todos aqueles, lá no ano 2016, que vão estar naquele... Já orou por nós. Imagine a oração, diz a palavra de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Imagine do justo que é Cristo. Amém. Não é? Foi o assunto da nossa oração, do tema da nossa oração hoje, da nossa premissa. Aí, ó. A oração do justo. Pode muito em seus efeitos. Imagine do justo, que é Cristo que já orou por nós. Isso é motivo de nós vivermos reclamando da vida? Não tem como. Dá até vergonha. Quando a gente começa a olhar essas coisas, fala, peraí, quem sou eu? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor olhe para ele? E aquele que criou o universo e fez carne, habitou entre nós, foi lá e orou por mim, por você, por nós. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, sacerdote de Deus vivo, entrou no Santo dos Santos, entrou no santuário, não com o sangue de cordeiro, nem com o sangue, mas com o sangue dele próprio, justo, fez um sacrifício para sempre, por todos nós. Então, quando nós almejamos as coisas eternas, que estão lá para frente, essas coisas aqui do mundo começam a ter bem menos importância para nós. Né? Se vai acontecer, se não vai, no problema, daqui uns dias eu vou estar com Deus. Porque Cristo garantiu, e diz aqui, é impossível que Deus minta. Cristo é Deus. Estaremos com Ele daqui uns dias. Amém? Semana que vem, então, estaremos estudando o capítulo 7 da